Muito bem, logotipo, identidade visual, marca, certamente você já ouviu essas palavras e talvez para você elas signifiquem a mesma coisa, mas eu tenho uma notícia para te dar. Elas representam, elas são coisas diferentes, elas não significam a mesma coisa. Marca, logotipo, identidade visual ou às vezes até logomarca fazem parte de conceitos diferentes, mas que sim, estão bastante ligados. E para você conseguir desenvolver o logotipo da sua igreja ou do seu ministério, é super importante que você entenda a diferença entre essas três coisas, porque você vai precisar. Então, eu preparei aqui um material para você, vem comigo para a gente descobrir a diferença então entre marca, identidade visual e logotipo, que, embora sejam parecidos, não são a mesma coisa. Olha isso aqui, que legal. Eu preparei para você um universo, né? Fiz aqui um universo onde as três palavras, os três conceitos ficam orbitando para você entender. Então, do lado de fora, a gente tem o item, né? A palavra que, digamos assim, reúne todos os conceitos num só, que é a marca. A marca, gente, não é o logotipo e tampouco a identidade visual. A marca contém essas duas coisas. E olha que legal, a marca de uma organização, a marca de uma instituição, de uma igreja, de um ministério, ela é representada pelas suas pessoas. Por que não? As pessoas que frequentam ou as pessoas que lideram fazem parte dessa marca. O tom de voz dessa igreja, dessa organização, como ela se expressa, como ela fala, se mais séria, se mais divertida, né? Se mais sucinta, se mais firme, se mais doce. Gente, tudo isso faz parte da ideia de marca. Outra coisa, os seus valores, né? Os valores que cada organização carrega. Por exemplo, uma igreja, né? Agora entrando um pouquinho dentro das denominações para te ajudar a entender, né? E transportando esses conceitos de marca, identidade visual e logotipos para um ambiente, né? Onde você conhece, que a gente está tratando aqui. Olha, por exemplo, valores de igrejas mais pentecostais, mais tradicionais. Um dos valores dessas igrejas, por exemplo, são a doutrina, né? É a doutrina, né? De roupas, de algumas práticas. Isso é um valor importante, enquanto em outras igrejas, talvez a pregação, né? A disciplina de oração, o relacionamento, o amor a Cristo, o amor à família, aos irmãos, o evangelismo. Então, cada igreja cada organização tem um conjunto de valores que, quando ele é expresso, ele passa a fazer parte da sua marca. Outra coisa, por exemplo, a mensagem. E aqui a mensagem, eu não estou me referindo apenas à mensagem pregação, né? Aqui eu estou falando da mensagem que cada denominação envia. De repente, uma mensagem mais de esperança, uma mensagem mais de salvação, uma mensagem mais de evangelismo, de cura, de ensino. Dentro do contexto das igrejas, a mensagem, o conteúdo é algo que faz parte das marcas também. O jeito, né, que aquelas organizações, que aquelas igrejas, denominações, ministérios também se expressam, né? Isso faz parte da sua marca. As experiências que as pessoas podem ter dentro dessas igrejas, dentro desses ministérios, acabam por a gente entender como é a marca daquela igreja, a marca daquele ministério. Por exemplo, igrejas onde a gente, por exemplo, tem uma experiência maior com o Espírito Santo, outras onde a experiência de música é mais relevante, ou a experiência de audiovisual ela é mais intensa, ou a relacional ela é mais intensa. Veja, cada igreja tem a sua marca, que é retratada nas experiências, na personalidade, nas pessoas, no nome, né? Às vezes no nome da sua liderança. Veja só, existem igrejas que se confundem com a sua própria liderança. Me vem à mente agora a família Valadão, por exemplo, a Ana Paula, o André Valadão. Essas pessoas, elas se confundem com a própria Igreja Batista da Lagoinha, enquanto que a Igreja Universal, por exemplo, ela se confunde com a própria figura do Edir Macedo. E por aí vai. Eu estou trazendo algumas referências para você entender como que a marca
ela é algo mais amplo do que a identidade visual. A identidade visual, por sua vez, ela é o conjunto de elementos, ainda não o logotipo, ainda não somente o logotipo, mas um conjunto de elementos que ajudam a expressar, a explicar e a marcar uma determinada organização. Então eu separei algumas coisas aqui para contar para vocês, ó. Por exemplo, as fotos, né? As fotos, a maneira de fotografar, gente, isso é um elemento de identidade visual. Você pegar um Instagram, por exemplo, de determinadas organizações, você vai ver como eles são diferentes. E isso é um elemento da identidade visual. O jeito de fotografar, a tipografia é o estilo de letra que as igrejas, que os ministérios usam. Isso faz parte também da identidade visual. Os elementos que estão sendo usados, os grafismos, né, que são os desenhos, digamos assim, né, que cada organização usa, as cores, as ilustrações. Gente, eu separei aqui para vocês entenderem alguns exemplos de identidade visual que ajudam a gente a entender. Olha só que legal. Por exemplo, na Bola de Neve, né, a gente tem ali a prancha. A prancha virou um elemento de identidade visual da Bola de Neve. Você não precisa ver o logotipo da Bola de Neve, você não precisa ver o pastor, você só precisa entrar num templo da Bola de Neve e você vai ver aquela prancha lá e você vai entender que você tá numa Bola de Neve. Ou se você vê uma prancha olha o que eu ia falar, uma prancha da Bola de Neve. Não, se você vê uma prancha no púlpito dentro de uma outra igreja, que não é a Bola de Neve, você vai deduzir, olha, eles copiaram um elemento da identidade visual da Bola de Neve, que é a prancha. A quadrangular, por sua vez, essas cores, né? As cores juntas, o vermelho, o amarelo, o azul e o roxo, quando você vê essas cores, você consegue entender que é dessa igreja tão legal que é a quadrangular. Por sua vez, os templos da Igreja Universal, olha que interessante, né? Você tem ali um escrito até em outro idioma, em espanhol. Claro, dá pra gente entender, a gente sabe o que é que tá escrito, mas você não precisa sequer saber ler. Se você vê aquela letra, se você vê aquele templo em qualquer lugar do mundo, você sabe que ali é potencialmente uma igreja universal, porque os templos, na sua maioria, são caracterizados dessa forma. E na Lagoinha, um exemplo mais recente, né, acho que talvez tenha sido a igreja que mais difundiu a ideia da parede preta, né, assim, em larga escala. E a Lagoinha assumiu, né, um logotipo super simples, preto e branco, as igrejas todas pretas, e isso também virou um elemento de identidade visual. Então, olha que interessante, os elementos de identidade visual não estão só presentes no logotipo, eles são exportados e ficam impregnados em várias outras coisas, e isso vira algo importantíssimo para você marcar uma organização. Por fim, aí sim, a gente tem os logotipos, né? E olha que interessante, marca contém identidade visual que contém um logotipo, e é aqui que a gente começa a entrar no nosso assunto efetivamente, que é os logotipos. Eu separei alguns logotipos para você visualizar. Veja que quase todos eles, ou todos eles estão em preto, mas nem todos eles são em preto. Na verdade, a maioria é originalmente criada em preto, mas provando como que eles funcionam, como eles tendem a funcionar muito bem. E esse é o objeto do curso. Nós vamos aprender a fazer um logotipo, não uma identidade visual, não uma marca, mas nós vamos precisar entender esse processo de construção para poder expandir isso, né, para identidade visual e também para marca, certo? Espero poder ter te ajudado nessa primeira etapa. Vamos então para a segunda etapa.